que a gente faz quando o nosso senso de humanidade ele é colocado em xeque por conta de seres inanimados e uma obra artística bem feita e que ao invés de a gente só assistir, a gente senta e joga um jogo que eu comecei a jogar esse ano de 2025 e que eu tenho sentido aí um impacto sobre essa obra que tem me feito muito feliz e pensativo nesses últimos dias. Então, te convido para vir comigo nessa jornada dessa conversa que nós vamos ter aqui, porque a gente precisa falar sobre Nier Automata. Olá, bem-vindo ao Conte Aí, e hoje nós vamos falar sobre o que? Nier Automata. Antes da gente continuar com o vídeo, eu gostaria que você fosse aí na abazinha aí de baixo, deixasse seu curtir, começasse, né? Se você não for inscrito ainda, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa seus comentários aí, sua sugestão do próximo vídeo e venha conosco nessa jornada. I often think about the God who blessed us with this cryptic puzzle and wonder if we'll ever have the chance to kill him. Nier Automata conta a história de uma terra milhares de anos no futuro que foi invadida por alienígenas e que a humanidade, para tentar enfrentar esses alienígenas, criou androides, e os alienígenas, para tentar de alguma maneira combater esses androides, vai criar os robôs, cria a humanidade em desespero, foge para onde? Foge para o espaço. E assim começa a nossa jornada com a personagem 2B. 2B é uma personagem assim bem padrão japonês, uma personagem que usa uma roupa, um vestidinho preto ali da Loli. Quem sabe o que é Loli, por favor, não pesquisem. Com cabelo curto, branco, e que tem uma personalidade assim, bem forte, um pouco dura. Ela é descrita no jogo como androide de combate. Is this a curse? E também o nosso co-protagonista, né, o 9S, que é um robô também de cabelo curto e branco, que parece ser uma característica dos androides nessa série. E ele usa um casaco preto com mangas longas e um shortzinho preto, que lembra muito aqueles shorts que a gente vê nas séries e nos filmes que os escoteiros usam, só que também na cor preta. Eu já falei que eles usam roupas pretas. Perhaps we're not so different after all. E nessa jornada, né, logo nessa primeira missão, que é ali a introdutória do jogo que a gente faz, a gente enfrenta um robô gigante chamado Goliath, se eu não estou enganado, que parece aquelas plataformas petrolíferas que ficam no meio do oceano, né, no meio do mar, ali tirando petróleo das camadas abissais do oceano. E os dois personagens ali se lascam todinho para derrotar só um. Mas o que aparece durante a jornada? Vão lá e aparecem mais 3. E para destruir esses 3, eles acabam se autodestruindo, o que gera ali pra gente aquela vitória amarga no começo do jogo. E eles destroem esses robôs com 2 aparatos, um de cada personagem, né? Um da 2B e outro do 9S, que é como se fosse uma caixa preta. É chamada de caixa preta, na verdade, no jogo. E quando eles unem essas caixas pretas, elas geram uma explosão que acaba levando assim os nossos 2 androides protagonistas e aqueles outros 3 robôs para casa do cara, casa do chapéu. We're soldiers. We take pride in our service. E só que como eles são androides, o que acontece? A estação espacial gera o backup dos 2 em nuvem e transfere para novos robôs com as mesmas características, né, corpóreas dos robôs antigos. E como a missão deles ainda em Terra não tinha acabado, eles são mandados novamente para a Terra, agora com os novos corpos, para continuar a missão de erradicar a raça dos robôs. Mas com adendo que eles voltam para a Terra agora, não mais só para erradicar os robôs, mas voltam também para auxiliar nessa tarefa androides que já estavam lá, que são chamados de resistência, para tentar de alguma maneira conseguir recursos e fazer que a Terra seja novamente habitável para humanos. Então o que acontece? Logo numa das primeiras missões iniciais, a gente é mandado, né, para erradicar alguns robôs. E quando a gente chega para erradicar esses robôs, tem um em particular que foge. Corre, negada! Quando a gente segue esse robô fujão, a gente vai parar como se fosse em um ninho cheio de robôs que estão fazendo o quê? Um surubão robótico. Listen to them, 2B. Together forever. Together forever. Carry me. Carry
They don't have any feelings. They're just imitating human speech. Let's take them out. Feed me love. Mas em algum determinado momento eles param, geram como se fosse uma amálgama deles ali, e de dentro dessa bolota de robô sai o quê? Um robô com características humanas, como se eles tivessem gerado vida. Um robô que tem pele, que sangra, tem um cabelo longo e branco, assim como os outros dois androides, né, o A2B e o 9S. What's happening? An android? No! This is a machine! Só que ele nasce como se ele fosse uma criança ainda. Ele não age, né, como um adulto, como os outros robôs. Ele age como se ele literalmente tivesse acabado de nascer, como se ele estivesse aprendendo ainda. E a gente, né, nossos personagens acabam enfrentando ele, e durante esse enfrentamento o jogo vai mostrando que ele vai aprendendo rapidamente o que ele tem que fazer, como ele faz para se defender dos nossos ataques. E assim, é algo obviamente muito rápido, para mostrar a capacidade de inteligência desse ser, mas encurtando a história aqui, os nossos personagens acabam derrotando ele. Mas antes que finalizassem, né, o serviço, de dentro dele sai um segundo robô com as mesmas características: pele humana, corpo, sangue, cabelos longos também, que protege ele e o leva, né, leva ali desse campo de batalha, e acaba desmoronando como esse ninho, e os nossos personagens principais fogem. To me! We better finish this quick! They fight. Esse acontecimento já deixa a gente com um pouquinho ali atrás da orelha, pra gente entender o que é que tá se passando nesse mundo, afinal de contas. Como que robôs podem gerar vida e quem eram aqueles personagens, né? O que eles são? Afinal de contas, eles são robôs, mas se eles são robôs, por que eles sangram? Por que eles têm aparência humana? Enfim, a situação é engraçada, curiosa. Então, nosso próximo passo, a nossa próxima missão é ir como se fosse num circo, destruir um robô que ele estava de alguma maneira ali tentando controlar aquela região. É como se ele tivesse algum defeito. E quando a gente enfrenta esse robô, ele era um robô que obviamente tentava parecer com uma personagem, tentava parecer mais bonita, uma característica que a gente tem como uma mulher bonita. This is humanity! E assim que nossos personagens destroem ele, a gente é convidado por um robô portando uma bandeira branca a conhecer uma vila de robôs que não querem mais a guerra, que eles querem viver pacificamente naquela terra, viver pacificamente naquela região, naquele lugar. E isso é curioso, isso é engraçado, porque pelo menos por tudo que o jogo apresentou a gente até aqui, a gente achou que os robôs eram os inimigos. Mas a gente acabou de chegar numa vila que todos os robôs nos recepcionam com bandeiras brancas e dizem querer a paz e fazer uma união com os androides da resistência. Eles até pedem, né, que a gente considere e leve essa mensagem à líder da resistência. E a gente, na missão do jogo, a gente acaba fazendo isso, mas, novamente, mais uma pulga atrás da nossa orelha. Por quê? Porque nessa aldeia onde acontecem os principais acontecimentos do jogo, que fazem com que a gente comece a questionar algumas situações sobre a nossa visão de humano, a nossa visão do que é o sentimento, do que é o amor. Porque a gente vê personagens que teoricamente são robôs, inteligências artificiais, que dizem ter irmãos, que dizem sentir amor, que dizem sentir carinho, que dizem sentir saudade, que dizem sentir medo. E a gente vai entrando na história desses personagens cada vez mais. E a nossa própria personagem no jogo, que pelo menos por enquanto eu estou jogando, a 2B, ela também vai amolecendo um pouco o coração dela, porque no começo ela é bem dura, ela é bem rígida, né? Ela segue o padrão ali, porque pelo que o jogo deixa entender, ela é um androide criado para combate, e ela segue ordens, é bem rígida, às vezes até ríspida, com o personagem do 9S, que parece ser um pouco mais brincalhão, parece ter um pouco mais de curiosidade quanto a esses sentimentos, quanto a essas relações, né, humanas entre os personagens.
Perhaps we're not so different after all. Então, é um jogo assim, pelo menos até onde eu cheguei, que ele é bem existencialista, ele traz mesmo assim a discussão, algumas situações interessantes. Quem é mais velho vai lembrar aí de um filme chamado Homem Bicentenário, um filme onde um personagem, se eu não me engano, um robô, ele durante o filme vai fazendo transformações no seu corpo para parecer cada vez mais humano, até que no final do filme a gente não pode não chamar ele de humano, porque ele tem o corpo humano, tem pele, ele faz com que dentro do seu corpo tenham órgãos e circule algo parecido com sangue, tanto que no final ele adquire a mortalidade e ele morre no final do filme. E isso me faz um paralelo com esse jogo também, porque a gente vai vendo que os robôs são cada vez mais humanos, mais parecidos com os humanos. Os androides que a gente controla, né, a 2B e o 9S, também vão adquirindo cada vez mais características humanas. E é um jogo assim que me deixou feliz de jogar, me deixou pensativo. Em alguns momentos me fez emocionar com algumas cenas. Eu ainda não zerei, mas eu já sei que após o final do jogo eu teria a oportunidade de jogar o segundo caminho, agora na perspectiva do 9S, para entender todos os acontecimentos na visão dele. Mas é um jogo que tem sim me feito assim pensar, reflexivo, e tem me feito questionar muitas coisas assim sobre nossos dias atuais, sobre essa guerra no Oriente Médio, a guerra da Rússia e da Ucrânia, o conflito, né, tenso aí que pode existir entre a China e Taiwan, que é justamente essa situação do que nos leva para a guerra, né, no que faz com que um humano tente de alguma maneira subjugar outro humano. E isso é curioso, isso faz a gente refletir sobre a nossa própria humanidade, sobre o que a gente entende como certo e errado. Mas, obviamente, esse é meu achismo. Eu estou aqui apenas falando sobre algo que eu tenho vivenciado no jogo. Então, convido você também a jogá-lo, Nier Automata. Tem para as plataformas do Xbox, PlayStation, tem também para Windows. Ele foi lançado originalmente em 2017, né, no Japão, e depois, logo após, no restante do mundo. Ele foi desenvolvido pela Platinum Games e foi distribuído pela Square Enix. E ele é de autoria de um japonês safado chamado Yoko Taro, que também criou a série de jogos Drakengard, que, pelo que eu entendi, acabam se passando aí no mesmo universo, ou tem algum tipo de cronologia entre os dois, mas o que eu tô falando aqui é do Nier Automata. Então, se você já jogou ou pretende jogar esse jogo, deixa aí nos comentários, coloca aí embaixo nos comentários uma próxima sugestão para vídeo, o que você achou desse, né? E nos vemos até o próximo vídeo, nos vemos até o próximo episódio, e até mais. Tchau!